Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro do SOS Depressão. Eu me chamo Jean-Pierre, sou um dos pastores auxiliares aqui da Igreja Família Debaixo da Graça em Castanhal, no Pará. E você é muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Quem nunca se decepcionou na vida? Quem nunca passou por uma grande frustração ou diversas frustrações e isso acabou afetando a sua vida de uma maneira positiva, pois você amadureceu, ou de uma maneira negativa, você acabou se prendendo àquilo ali. As decepções, elas têm a ver com desilusões, ilusões perdidas, malogros de uma esperança. Você esperava algo de alguém e acabou recebendo muito menos do que esperava. Essa é uma decepção, uma frustração. E as decepções, elas estão presentes na vida de todas as pessoas. Em algum momento da sua vida você com certeza se decepcionou muitas vezes. E essas frustrações, essas decepções, elas podem se tornar uma prisão na nossa vida quando nós deixamos que ela alimente sentimentos de mágoa, de ressentimento dentro de nós e até crie raízes de amargura, ou ela pode se tornar uma porta para que nós entremos num novo tempo de maturidade na nossa vida. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Uma das primeiras coisas que nós precisamos saber a respeito da decepção é que ela produz efeitos, como qualquer dor emocional. Ela é uma das dores emocionais mais comuns na vida das pessoas e também ela tem os seus efeitos, ela produz algo em nós. Um dos primeiros sentimentos que alguém demonstra quando é decepcionado é um sentimento de inconformismo. A pessoa não se conforma pelo que aconteceu. Ela não consegue entender como fulano, cicrano ou beltrano foi capaz de fazer o que fez, né? Como a instituição a quem ela tanto se dedicou fez o que fez. Então nós ficamos facilmente decepcionados e sentimos esse sentimento, temos essa sensação de que nós estamos inconformados. E também um sentimento de traição. A pessoa não entende como a pessoa que ela tanto esperava, a instituição que ela tanto esperava, tanta coisa, pôde traí-la, né? O segundo efeito que uma decepção causa na vida de uma pessoa decepcionada, né, é uma confusão mental, derivada daquela tentativa de entender por que aconteceu. Então, a mente da pessoa fica exausta, ela pensa naquilo o tempo todo, tentando entender o porquê, tentando achar o fio da meada, onde tudo começou, por que aquilo aconteceu. E ela tenta descobrir essa causa e cansa a sua mente. Uma confusão mental começa a tomar conta do seu coração. E a gente sabe que em muitos casos pessoas se decepcionam com outras pessoas e às vezes por engano, né? E por causa disso acabam pensando mil coisas que às vezes não tem nada a ver com o que realmente aconteceu. Além disso, as decepções causam murchamento, até mesmo a morte de uma amizade, de um relacionamento, de uma parceria. A pessoa que antes confiava tanto, agora não confia mais. E aquela amizade que antes gerava tantos bons frutos, agora murcha e acaba até mesmo morrendo. E um sentimento de injustiça também toma o coração, um desequilíbrio na balança da reciprocidade. A pessoa esperava receber depois de tanto se doar e ela não recebe. Por isso, existe um sentimento de injustiça. Eu fui tão doador, eu me doei tanto, eu ajudei tanto fulano, cicrano, beltrano, mas não recebi o tanto quanto eu deveria. Então existe um desequilíbrio na balança da reciprocidade. Além disso, um esgotamento relacional para novos relacionamentos. As decepções causam um esgotamento na paciência, na empolgação, na confiança da pessoa para que ela possa entrar em novos relacionamentos. E isso é muito ruim, porque a pessoa acaba se fechando para outros maravilhosos relacionamentos que ela poderia ter por causa de uma ou de várias decepções. Agora é importante nós sabermos por que as pessoas se decepcionam. Em primeiro lugar, por que as pessoas nos decepcionam, na verdade? Em primeiro lugar, porque elas querem se autoproteger. As pessoas tentam proteger a si mesmas e por causa disso acabam nos decepcionando. Que fecha com o nosso próximo item, porque as pessoas também buscam seus próprios interesses. As pessoas, todos que
acabam decepcionando alguém estão, de certa maneira, e quase sempre buscando seus próprios interesses, defendendo o que é seu, protegendo a sua parte. E por causa disso, pessoas decepcionam. Além disso, diferenças de crenças, de valores, de cultura, pessoas que não têm os mesmos princípios, muitas vezes não são capazes de agir da maneira como nós esperávamos que elas agissem. Por causa disso, as diferenças culturais, as diferenças de princípios, de valores, de temor a Deus, essas diferenças podem fazer com que pessoas nos decepcionam. Além disso, feridas pessoais não curadas. Pessoas feridas geralmente ferem. Pessoas que sofreram grandes decepções tendem, se não cuidarem, a serem grandes decepcionadoras. Pessoas que sofreram grandes dores emocionais tendem a ferir outras pessoas. E isso é um cuidado que todos nós precisamos ter, que as nossas decepções não nos transformem em decepcionadores. Além disso, uma visão errada da natureza humana, a pessoa achar que nunca vai ser decepcionada, nunca ninguém vai dizer não para ela, nunca ninguém vai fazer as coisas totalmente diferentes como ela esperava. Talvez ela teve uma criação onde ela achava que ela era o centro do mundo. Agora, como ela cresceu e amadureceu, ela está encontrando a realidade da natureza humana. Outra coisa que acontece também é que nós esquecemos que nós podemos decepcionar pessoas e por causa disso, quando nós esquecemos, nós acabamos achando que as pessoas não podem nos decepcionar. Nós decepcionamos constantemente pessoas e mais pessoas que amamos, que prezamos, mas muitas vezes nós esquecemos isso e é por isso que nós somos tão decepcionados. Além disso, expectativas elevadas demais sobre pessoas, quando nós esperamos demais. Existe uma diferença entre a pessoa que nós idealizamos e a pessoa real. Existe uma grande diferença entre a pessoa idealizada e a pessoa real. Todas as pessoas têm defeitos, têm limitações, têm seus próprios interesses, seus projetos, suas agendas, né? Tudo o que elas planejaram. Então nós não podemos esperar que as pessoas trabalhem ao nosso favor em todo o tempo. Isso é manipulação, na verdade. Nós temos que ter consciência de que pessoas vão nos decepcionar e nós temos que diminuir as nossas expectativas, esperando, né? A gente espera pelo melhor, mas se prepara para o pior sempre, né? Algumas coisas importantes. As decepções, na verdade, elas são inevitáveis, a inevitabilidade das decepções. Toda decepção, ela é totalmente humana, né? Nós somos humanos, nós vamos passar por muitas decepções nessa vida, nós estamos propensos a passar muitas decepções. Agora, nós não temos como evitar que as decepções cheguem até nós, porém, nós podemos diminuir o impacto das decepções na nossa vida. Porque quando a decepção chega, ela gera em nós uma emoção. Essa emoção é inevitável, esse sentimento, essas reações que nós temos, esse impacto que nós recebemos no nosso emocional e muitas vezes até mesmo no nosso físico, isso é inevitável. Mas o que nós fazemos dali para frente, o sentimento que nós geramos após o estímulo e a emoção, isso é decisão nossa. Então, uma das coisas mais importantes é nós não tomarmos decisões no calor das emoções. Acabou de ser decepcionado, não tome uma decisão. É melhor você não se deixar levar pelas correntes aí dessa decepção e acabar sofrendo ainda mais. Alimente, então, bons sentimentos e não sentimentos ruins. Se você alimentar esse sentimento, essa emoção gerada pelas decepções, você vai ficar pior e você vai promover o aparecimento de raízes de amargura. Aí o processo é cada vez mais doloroso. Quanto mais tempo você guarda, quanto mais tempo você matuta, quanto mais tempo você rumina esse sentimento gerado pela decepção, você vai ficar pior. Então, outra coisa importante é você não procurar pessoas ruins, pessoas negativas, pessoas que não sejam idôneas, pessoas que não tenham temor a Deus, para contar as suas decepções. Elas só vão te deixar num caminho pior, é uma armadilha terrível.
elas vão aumentar ainda mais a sua dor. Outra coisa importante, não alimente sentimentos de vingança, não procure vingança. A vingança só vai fazer uma coisa, machucar você ainda mais por dentro e vai te tornar igual a pessoa que te decepcionou, às vezes muito pior. Então não procure vingar-se, né? Seja uma pessoa sábia. Além disso, na dúvida, o que fazer depois de uma decepção, a melhor coisa é não fazer nada. Não faça nada, não reaja, não faça nada. Porque se você fizer, você vai estar fazendo no calor das suas emoções e isso não é bom. Geralmente a gente acaba falando besteira, fazendo besteira e acaba se arrependendo muitas vezes para o resto da vida. Deixe primeiro o impacto passar e então se permita ser curado, né? Uma outra coisa que nós podemos fazer é pensar, repensar, orar e refletir. Uma reflexão demorada é muito mais saudável do que uma atitude impulsiva. Então, deixar o negócio se acalmar dentro de você, pensar, refletir, orar, relaxar um pouco, isso vai ajudar muito. E a oração pode te ajudar a se conectar com o coração do ser mais perdoador que existe, que é o Senhor, que é Deus. Deus, Ele nos mostra que Ele nos ama, porque se Ele fosse analisar nossas maldades, nossas mazelas, Ele não teria enviado Seu Filho para morrer por nós. Então, conecte-se em oração com aquele que pode te ajudar a perdoar e curar seu coração. Perdoe, o perdão ele não afeta diretamente aquela pessoa que te ofendeu, mas ele afeta você que está ferido. Ele lava seu coração e te permite seguir em frente. E siga aquele princípio de que é melhor ser feliz do que ter razão. Sempre funciona. Não, é melhor ser feliz do que ter razão. Essa eu acho que é uma das lições mais difíceis que nós, seres humanos, em qualquer esfera da sociedade, temos que aprender e parece que nós nunca aprendemos, né? Não se prenda a essa necessidade frenética de um pedido de desculpas por parte da pessoa que te decepcionou. Não busque isso, perdoe, libere, deixe seu coração leve, siga em frente. E o principal, um dos pontos mais importantes nos dias em que nós estamos vivendo, eu estou gravando essa mensagem em 2020, né? Não vá para as redes sociais derramar o seu coração, abrir seu coração sobre as suas decepções. Você vai apenas vomitar a sua alma e é uma armadilha terrível, porque o problema que antes você poderia resolver aqui dentro de você, você está agora compartilhando com a rede mundial, então não é muito bom. Agora, alguns princípios da palavra de Deus que nós podemos aplicar para vencer, aprender a lidar com o impacto das decepções da nossa vida. Como eu falei anteriormente, elas são inevitáveis, mas nós podemos fazer algumas coisas para tornar não a decepção uma prisão, mas tornar ela uma porta, um portal para nos levar para lugares de maturidade, de crescimento e de cura do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito. Em primeiro lugar, tudo o que acontece, nós precisamos ter a consciência de que é permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E Ele tem planos melhores para nós. Jeremias 29:11 diz: Eu é quem sei os planos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz, ou plano de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus entende exatamente o que nós estamos passando e Ele permite que nós passemos para que nós aprendamos alguma lição. Deus ele vai sempre nos dar a prova primeiro e depois a lição. Então nós temos que entender que o que nós estamos passando, se nós não fizermos uma loucura, logicamente, eu não fiz nenhuma loucura, então eu posso entender que aquilo ali que está me acontecendo é da parte de Deus, uma permissão dele. Segundo lugar, Deus não está distante de nós, Ele se importa com a nossa dor e Ele nos salva dela. O Salmo 34, verso 18 diz que o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado e Ele salva aqueles que têm um espírito abatido. Então Deus não está alheio, Deus não está indiferente ao que você passou. Ele sabe que você se decepcionou. A prova disso é que Ele enviou seu Filho Jesus, que passou todo tipo de decepção, especialmente com Judas, se decepcionou com Pedro, se decepcionou com João, se decepcionou com Tiago, com todos os seus discípulos, com Tomé.
Ele foi decepcionado de tantas maneiras, foi entregue à morte, foi vendido. E ele sabe muito bem o que é decepção, então ele entende o que nós estamos passando. Além disso, chore, alivie as suas emoções, nossas dores são passageiras, mude o seu foco. Um texto muito lindo é no Salmo 30, verso 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando nós choramos para a pessoa certa, quando nós abrimos nosso coração para Deus, sabe o que acontece? O choro pode durar uma noite, mas o amanhecer vai revelar um novo dia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Então, todas as manhãs, Deus renova as suas misericórdias e Ele nos coloca num novo tempo, num novo lugar. Além disso, se confiarmos, Deus é capaz de transformar as nossas decepções em lições. Romanos 8, 28 diz que sabemos que Deus age em todas as ocasiões para o bem daqueles que o amam. Em outra versão diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, quando nós estamos com Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós buscamos a Deus, todas as coisas que nos acontecem, elas contribuem para um bem maior, para Deus cumprir o seu propósito, para Deus nos transformar na pessoa que Ele quer que nós sejamos. E Ele sempre usa essas estratégias, e as decepções, elas são uma das estratégias de Deus, a permissão dEle das decepções da nossa vida para nos tornar pessoas melhores. Existe um lugar seguro para nós depositarmos as nossas decepções, e esse lugar não é nas redes sociais, não é com aquela vizinha fofoqueira, não é com aquele amigo de conselhos duvidosos que acaba sempre nos deixando mais para baixo do que para cima. Não é. É em oração, é no lugar secreto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 6, quando Jesus nos ensina, na verdade, os seus discípulos a orar, e também nos ensina, porque nós somos seus discípulos hoje. Ele diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu Pai que te ouve em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ele está dizendo o quê? O lugar certo para você orar, para colocar as suas decepções, as suas frustrações, tudo aquilo que faz o seu coração doer e sangrar, é em oração, falando para o seu Pai. Porque lembre de uma coisa, Deus não é apenas o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E Pai entende o Filho, Ele é um Pai infalível. Talvez você não tenha uma boa experiência com seu pai, talvez ele seja a causa das suas decepções, mas existe um Deus nos céus que é infalível, imutável, cheio de amor, e ele nunca vai te decepcionar. Além disso, o que você acha que não pode, Deus pode. A força que você diz que não tem, Deus te dá. A Bíblia diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo escreveu esse texto dentro da prisão. Depois ele disse que eu aprendi a ter fartura, aprendi a passar fome, aprendi a ter em abundância, a ter em falta. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse, eu já passei por muita coisa na minha vida. E essas coisas, uma coisa eu aprendi, posso todas as coisas, tanto as coisas mais fáceis quanto as coisas mais difíceis, tanto as realizações quanto as decepções. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse que fortalece Ele é o Senhor. Nossas decepções com pessoas não nos devem afastar de Deus. Jeremias capítulo 17 diz que maldito é o homem que confia no homem e faz da sua humanidade a sua confiança, o seu braço. Aí ele termina no verso 7 dizendo que feliz, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Ele diz, ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que estende as suas raízes para dentro do ribeiro. Ele não vai temer quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e ele não ficará ansioso no ano da seca, e ele nem deixará de dar fruto. Aquele que confia no Senhor pode passar o que for, mas ele sempre vai ter água para sustentar as suas raízes e ele volta a crescer. Ainda que cortem você, ainda que destruam, parece que a sua vida, parece que tiraram o seu chão. Se você tiver raízes em confiança em Deus, você vai ter sempre um ribeiro que vai alimentar essas raízes e você vai sempre crescer. As decepções, para eu encerrar, são os ingredientes
do arrependimento e trazem filhos de volta para o Pai. Por que Deus permite muitas decepções da nossa vida? Para que nós voltemos ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído da presença de Deus. Deus, Ele usa as decepções, as frustrações, para nos trazer de volta para o coração dEle. E eu encerro dizendo, o que Deus usa para fortalecer a nossa fé? Decepções. E o que o diabo usa para enfraquecer a nossa fé? Decepções também. Então, não é a decepção em si, não é o que nos atinge, que nos derruba e nos deixa prostrado, mas a atitude que nós temos para com aquilo que chegou até nós. É o que nós fazemos com o que nos atinge que vai definir se as decepções vão ser uma prisão ou um portal na nossa vida. O que você decide hoje, diante do que você ouviu? Que as decepções que você já passou e muitas outras que você ainda vai passar, você decide que elas se tornem um portal, uma porta ou uma prisão para você. A decisão está nas suas mãos. Então você vai poder promover o trabalho do diabo tentando te destruir, se você tratar as decepções como uma prisão, ou você vai promover a obra de Deus linda que Ele tem preparada para você e se tornar uma pessoa mais madura, mais consciente, mais forte para vencer os desafios da vida. Eu quero orar com você que já passou por muitas decepções na vida, já se frustrou muito e acabou se tornando prisioneiro das decepções. E eu quero orar com você para que Deus te arranque das decepções, arranque desse lugar de prisão e você comece a usar as decepções como uma escada, uma porta, um caminho para você chegar à maturidade que Deus preparou para a sua vida. Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ore comigo, em onde você está. Pai, em nome de Jesus eu oro por todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, que de alguma maneira foram tocados por essa mensagem. Senhor, eu oro por todos aqueles que têm sido prisioneiros, escravizados, Senhor, presos e acorrentados pelas decepções e frustrações na sua vida. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor esteja nesse momento quebrando essas prisões e transformando essas decepções numa linda porta, a porta do amadurecimento, a porta da maturidade, a porta do crescimento, a porta do encontro com o propósito do Senhor para a vida deles, porque o Senhor não os criou para serem escravos, o Senhor não os criou para estarem aprisionados em decepções, mas o Senhor os criou para todos os dias amanhecerem um pouquinho mais e se tornarem pessoas mais abençoadas, mais iluminadas, mais cheias de graça, e para que com o crescimento e o amadurecimento que eles receberem, eles se tornem também não mais decepcionadores, não mais pessoas que ferem porque foram feridas, mas pessoas que abençoam, estendem a mão e levantam outros que estão caídos. Eu oro por tudo isso e desde já te agradeço por essas libertações, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e não esqueça, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que Deus usa para nos fortalecer? Decepções. O que o diabo tenta usar para nos enfraquecer? As decepções. Decida hoje entrar por essa porta chamada amadurecimento que o Senhor colocou na sua vida através dessa bênção disfarçada de decepções. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro do SOS Depressão.